para que as mulheres possam chegar a isso, elas precisam ter espaços em diversas esferas. Na esfera política, na esfera econômica e na esfera social. Vejam, aqui no Brasil, na esfera política, as mulheres têm hoje uma presidenta da República, né? A Dilma Rousseff foi eleita presidente. Mas isso não modificou quase o quadro de representatividade das mulheres no Congresso Nacional. Nós temos 45 deputadas federais e temos 12 senadoras. Aumentou, eram só 8 agora com essa nova eleição, mais 4 senadoras. Então, no Senado, a proporção de mulheres é um pouquinho maior do que a da Câmara Federal, porque na Câmara são 513 deputados. E 45 mulheres não chega nem a 10% do total. O que podem 45 mulheres dentro da Câmara Federal, quando tem o restante todo que é composto por homens. É claro, eu vi uma vez, deixa eu contar uma historinha para vocês talvez tenham visto o depoimento da Eunice Miquiles, que foi a primeira senadora brasileira. Ela assumiu o Senado em 1981. E ela deu uma entrevista, falando muito alto, não, porque muito pode, está muito próximo, não está fazendo eco? Não. Então, a Eunice Miquiles, ela deu uma entrevista, acho que para a TV Senado ou para a TV Câmara, não sei, que tem um programa que chama Uma História Contada. Eles sempre chamam alguém que é representativo na sociedade, e eles chamaram a Eunice Miquiles para dar entrevista. E ela contou que quando ela assumiu a primeira vez o Senado, ela era suplente. O marido dela era deputado federal e ela era suplente do senador. E o senador, do Amazonas, ela. E o suplente ausentou-se. Não pôde mais continuar exercendo ali o Senado, e ela assumiu. E ela disse que ela era a única mulher, que os homens a tratavam assim na palma da mão, que era assim, tapete vermelho para onde ela viesse, mas que não deixavam ela abrir a boca. E que ela, cada vez que ela pensava em falar, eles já mudavam de assunto e ela como se não existisse. Aí um dia ela se atrasou um pouco para uma votação importante. Um pouco dela deve ter sido bastante, porque mulheres quando se atrasam, se atrasam. A gente gosta de se atrasar, né? Vamos reconhecer que a pontualidade não é uma virtude feminina. Mas ela se atrasou e tinha uma votação importante. Aí disse que os senadores da base dela, a base dela era a Arena na época, ela estava apoiando, era o Figueiredo, que era o presidente da República, e ela disse que brigaram com ela, passaram assim um pito grande nela, onde se viu se atrasar uma votação importante. E ela disse que ela ficou tão agastada com aquilo, que ela não sabia nem o que responder. Aí disse que tinha um senador, bem velhinho já, aliás, todos eles tem muitos bem velhinhos lá, né? Ser senador hoje em dia é uma profissão assim, profícua, começa e vai 40 anos ali, né? Como deputados federais também, isso tem que cuidar tudo, porque não dá para esse pessoal ficar se eternizando sempre. Mas isso é uma opinião minha só. Vamos prosseguir com a Eunice. Ela disse que quando esse senador bem velhinho chegou para ela e disse: olha, minha senhora, a senhora não deve deixar que eles façam isso. A senhora não deve permitir que eles lhe tratem dessa forma, porque a senhora é tão senadora quanto eles. Aí ela disse que ela entendeu a importância do cargo que ela estava exercendo, porque até aquela altura ela não tinha compreendido ainda que ela tinha voz. É que nem o rei que ganhou lá o Oscar, né, esses dias, né? O rei lá que gaguejava e que de repente percebeu que ele tinha voz, né? Pois é, ela percebeu que ela tinha voz lá dentro do Senado, e ela começou então a ficar mais desenvolta, mais desembaraçada, a se informar mais sobre as votações, sobre os temas, e acabou que fez um mandato que ela disse que ela não pode dizer que fez grandes coisas, porque a ocasião, a época ainda não era tão propícia.
mas que ela tem lembranças fabulosas de tudo que ela aprendeu. Então, na questão da política, aqui no Brasil, nós, na América Latina toda, nós perdemos bastante. Perdemos, inclusive, para as nossas vizinhas aqui da Argentina. Na Argentina, o Congresso Nacional, quase 40% deles é composto por mulheres. As mulheres são muito ativas politicamente na Argentina. Elas têm muita opinião em tudo, elas se mobilizam muito, elas têm aqueles movimentos sociais muito fortes, vão para as praças e insistem nas coisas. É o estilo, né? Nós temos um estilo diferente. Nós, brasileiros, temos a nossa colonização primeiro dos portugueses, eles têm do lado dos espanhóis. Os espanhóis conquistaram todos aqueles países aqui da América Latina, nossos vizinhos, né? Foi através de conquista, então por isso eles têm aquele estilo mais beligerante, e nós não fomos conquistados, nós fomos simplesmente ocupados e assim ficou. Tivemos monarquia por 80 anos e somos um país sui generis de todas as maneiras. Mas politicamente nós ainda estamos devendo bastante na participação política. As mulheres quase não participam em partidos, elas não participam em eleições e elas dificilmente conseguem ganhar eleições. E eu particularmente tenho uma ideia de por que elas não ganham. Porque as mulheres não sabem fazer caixa 2. As mulheres não sabem arregimentar dinheiro para as campanhas. E para uma campanha política ser bem sucedida, precisa de dinheiro. Não há como fazer uma campanha apenas com carisma. Não existe. A única mulher tão carismática que existiu na América Latina, nesse sentido, foi Evita Perón. Evita Perón é a cara da América Latina. Assim, passional, inacabada. Uma coisa que emociona. A América Latina é assim, né? Ela é emocionante. É bom a gente ser da América Latina. Eu sou muito orgulhosa de ser aqui do nosso canto do sul, aqui dessa América do Sul tão esquecida às vezes, mas tão importante, e que hoje em dia é comentada no mundo todo. E na questão econômica também, as mulheres têm muita dificuldade de lidar com dinheiro, mas as mulheres não são gastadeiras, as mulheres gastam às vezes até com os outros, elas gastam muito pouco com elas. Elas estão sempre ocupadas com os cuidados dos outros, o presentinho que vai dar para alguém, ou como é que as coisas que precisam ser compradas, marido, filhos, parentes, mas realmente elas têm dificuldade de enxergar o dinheiro como uma exigência, coisa que para o homem é muito fácil, porque para o homem, se ele não consegue ganhar dinheiro, ele se sente fracassado. O trabalho para o homem é uma segunda natureza. E para a mulher o trabalho é uma escolha, porque ela foi criada já sob a sombra das coisas chegando com mais facilidade para ela. Nem todas. Eu estou falando das mulheres que têm essa possibilidade. Tem muitas mulheres, grande maioria das brasileiras inclusive, tem muita dificuldade nessa questão financeira, mas mesmo tendo essa dificuldade, elas não têm no DNA delas essa prioridade em relação ao dinheiro. O dinheiro para a mulher é um meio e o dinheiro para o homem é um fim. Então, nesse ponto, as mulheres economicamente, elas estão sempre perdendo nessa questão. Quando elas vão discutir salário, quando elas vão combinar sobre um emprego novo, a parte financeira é a última coisa que elas perguntam. Se eu estiver enganada, me desmentam. Mas as mulheres, elas ficam esperando chegar ao final da conversa, enquanto se perguntam: e quanto será que eu vou ganhar? E quanto será que eu vou ganhar? E sempre a resposta vem tremendamente decepcionante. E o que acontece? Elas aceitam. Se fosse um homem, diria: não, isso não me basta, isso não chega para eu viver, eu preciso mais, negociaria. Mas as mulheres pensam: bom, vou ficar com esse, porque aí a coisa vai se desenrolando e daqui mais um tanto eu vou estar conseguindo talvez ganhar mais um tanto. Porque o dinheiro para a mulher não é um fim. O dinheiro para a mulher é um meio para ela se desenvolver alguma coisa que ela pensa para o futuro. E o futuro para a mulher também não tem data.
Para o homem, o futuro é o ano que vem, é as metas a cumprir, é aquilo que ele já se pautou. Para a mulher, o futuro pode levar 8 anos, 10 anos, 12. Sei lá, o futuro chega um dia. É importante é o sonho. Elas sonham colorido, que os homens realizam em preto e branco. E no aspecto social, aqui também, para a mulher também ainda não há uma amplitude muito grande. As mulheres são altamente empreendedoras. São as mulheres que saem primeiro para fazer alguma coisa quando as dificuldades aparecem. Porque não está sendo esperado muito delas. Então elas têm liberdade para tentar, errar e depois consertar. E os homens já têm aquela cobrança da sociedade de que eles precisam acertar. Então, na parte social, sobra para as mulheres essa parte das organizações não governamentais, a plataforma intermediária no mercado de trabalho, ou até mesmo a base do mercado de trabalho, né? Então, todos esses itens aqui são itens que precisam, que as mulheres têm que ser mais empoderadas ao longo do tempo, para que elas possam realizar mais junto com os homens, somando com os homens, para poder ter uma sociedade mais igualitária.